Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês de uma maneira prática como que a gente pode fazer uma contagem dentro de uma sequência. Numa sequência numérica, a gente não precisa contar apenas de 1 em 1. Nós podemos contar de 2 em 2, de 3 em 3. Para poder fazer esse tipo de contagem, a gente precisa descobrir o padrão, ou seja, de quanto em quanto os números aumentam. Então, para começar, eu trouxe aqui uma tabelinha com os números de 1 até 50 e uns feijões para mostrar para vocês, tá bom? Então, nós vamos contar de 1 em 1. Se eu pedir para vocês contarem de 1 em 1, começando pelo número 1, então, vocês vão colocar o feijãozinho, vão registrar 1, na sequência, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora é só registrar a minha sequência de 1 em 1. Então, o primeiro número que eu coloquei foi o número 1. Depois, o número 2. O número 3, estou contando de 1 em 1. Quer dizer que a minha sequência aumenta de 1 em 1. Agora, se eu quiser contar de 2 em 2, eu posso começar a partir do número 1. Então, eu coloco no número 1 e conto mais 2. 1, 2, cheguei ao 3. Conto mais 2. 4, 5, cheguei ao 5. Conto mais 2, 6, 7. Vou andando de 2 em 2 casinhas. 8, 9, cheguei ao 9. Estou andando de 2 em 2, tá bom? Então, eu comecei pelo número 1. Eu vou andar sempre 2 casinhas. 1, 2, cheguei ao 3. 1, 2, cheguei ao 5. 1, 2, cheguei ao 7. 1, 2, cheguei ao 9. 1, 2, cheguei ao 11. Estou contando de 2 em 2. Então, começando pelo número 1. Eu tenho o número 1. O próximo é o 3. Depois é o 5. Depois é o 7. Depois é o 9. Depois é o 11. E se eu fosse continuar até o final, era só eu sempre contar 2 casinhas e colocar um feijão. 13, 1, 2, 15 e assim por diante. Agora, eu vou contar de 2 em 2 novamente, só que eu vou começar pelo número 2. Então, eu comecei pelo número 2 e vou sempre andar 2 casinhas. 1, 2, cheguei ao 4. 1, 2, cheguei ao 6. 1, 2, cheguei ao 8. 1, 2, cheguei ao 10. Então, agora eu comecei pelo número 2. E vocês vão poder registrar. Então, começando pelo primeiro número, que é o 2. Andei mais 2 casinhas, cheguei no 4. Andei mais 2 casinhas, cheguei ao 6. Andei mais 2 casinhas, cheguei ao 8. E andei mais 2 casinhas, cheguei ao 10. E assim eu iria andando de 2 em 2 até registrar o último. Como eu também posso andar de 3 em 3. Se eu começar pelo número 1, eu vou andar mais 3 casinhas. 1, 2, 3. Cheguei ao 4. Mais 3 casinhas. 1, 2, 3. Cheguei ao 7. Mais 3 casinhas. 1, 2, 3. Cheguei ao 10. Mais 3 casinhas. 11, 12, 13.
cheguei ao 13. E assim por diante. Então, eu vou registrar de 3 em 3, começando pelo número 1. Depois, o meu segundo número é o 4. Depois, o meu próximo número é o 7. Depois, o meu próximo número é o 10. Depois, o meu próximo número é o 13. Eu estou sempre aumentando 3 números. Tá bom? Então, esse foi um exemplo prático para vocês treinarem a sequência em casa. Então, vocês podem fazer um quadrinho com os números. Se eu não me engano, vocês já retiraram o material impresso há uma semana, umas 2 semanas mais ou menos, e tinha uma tabela numérica. Então, vocês podem utilizar essa tabela numérica de apoio para vocês colocarem o feijão e aí pedir para a mamãe registrar, fazer uma tabelinha ou fazer uns espacinhos para vocês irem acrescentando os números e também treinarem a sequência, tá bom? Então, essa é uma atividade prática.